E se ações fossem semelhantes a títulos de renda fixa? A princípio, títulos de renda fixa e ações são considerados bem diferentes, mas em alguns casos a gente pode realmente conseguir estabelecer uma equivalência entre eles. E hoje eu vou trazer essa curiosidade aí, se ações fossem semelhantes aos títulos de renda fixa. Então, Gui, roda essa vinheta. Segundo a teoria de Equity Bond, empresas que têm sólidas vantagens competitivas e barreiras de entradas duradouras podem ser e devem ser tratadas como títulos de renda fixa. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar mais. Segundo Warren Buffett, que é um dos maiores renomados, o mais renomado investidor do mundo, né? Essas ações têm o mesmo potencial de aumentar retornos ao longo do tempo, assim como títulos de renda fixa com juros crescentes, né? Que a remuneração, quando você investe um título de renda fixa, você espera algo em torno. Esse algo em troca, né? Em torno se chama os juros. Mas vamos entender um pouquinho melhor como uma ação pode ser vista como um equity bond. Um título de renda fixa ele apresenta alguns conceitos que eu vou destrinchar aqui com vocês, tá? Uns conceitos chaves. O valor de face é o primeiro. É basicamente um montante sobre o qual os juros são calculados. Então ele representa o valor nominal. Em outras palavras, o valor que é inicialmente estabelecido para o título, tá? Então, no caso dos títulos de renda fixa, como debêntures, por exemplo, CDBs, letras de crédito, o valor de face é o montante sobre o qual o pagamento de juros é calculado. Então, por exemplo, se você vai lá e compra um título de renda fixa com valor de face de R$1.000, tá? Os juros eles vão ser calculados com base nesse valor de face. Então, esse valor de face aí também é importante quando a gente coloca ele no contexto de resgate do título. Então, no vencimento do título, você tem o direito de receber de volta o valor de face, ou seja, o valor principal que você investiu, que é aqueles R$1.000 que eu falei aqui no começo. Então, esse valor ele é garantido pelo emissor do título. E é importante a gente falar aqui que esse valor de face ele não representa o valor de mercado do título. Então, o que é isso aqui? O preço pelo qual você adquire ou vende um título ele pode ser diferente do seu valor de face, porque ele é influenciado por fatores, por exemplo, de oferta e demanda, taxa de juros, prazo de vencimento, entre alguns outros termos que podem influenciar no valor de mercado dele, tá? Mas em resumo aqui, o valor de face é o valor nominal, que é estabelecido por um título de renda fixa, tá? E ele é utilizado para o cálculo de juros como referência para o resgate do investimento no vencimento dele. Outro terminho aqui que é o cupom. O cupom é o pagamento periódico de juros, tá? Então sempre que você investe um título de renda fixa, você tem título que paga cupom trimestral, semestral, anualmente, a partir do terceiro ano e por aí vai. Preço parece meio bobo, mas ele é o valor que você paga para você comprar o título de renda fixa. Vencimento, data em que o título vence, tá? Então é o valor principal reembolsado. Mas agora vamos analisar uma empresa como se fosse um título de renda fixa. Então vem comigo que eu vou te explicar mais. Mas antes de continuar, não deixa de dar seu like, não deixa de se inscrever no canal aqui e ficar por dentro de todos os vídeos que a gente traz aqui. Se você está achando esses conceitos um pouco complicados, que é uma coisa que pegue mais na sua mão, eu fiz um curso chamado Viveiro de Investimentos, em que nesse curso eu pego na sua mão, faço você entender tudo desde o começo até você se tornar um investidor completo, autônomo e que você consiga viver de investimentos, que é o nome do curso, Viver de Investimentos. A gente vai deixar o link aqui abaixo na descrição, caso você tenha algum interesse. Sem pila, você já começa a aprender, tem gente que cobra 2, 3 mil reais em curso que eu te ensino nesse curso aqui, tá? Então o valor nominal seria o capital investido nas operações da empresa, né? Que isso é diferente do preço pago pela ação. Então, entenda um pouquinho mais esse canal da ação. O lucro gerado é resultado das decisões de alocação de capital, né? E, obviamente tudo gira em torno. Pô, se eu decido alocar ali, se eu decido alocar aqui, tudo vai girar em torno disso. Então, o cupom em uma empresa, né, quando você investe, vira sócio de uma empresa comprando uma ação, pode ser o dinheiro que sobra após os investimentos que são necessários para a manutenção do negócio. Então ela pode ser vista como uma quantia alocada para manter a capacidade produtiva e a posição competitiva da empresa dentro desse setor, dentro dos competidores. Então a gente consegue, diferentemente dos títulos de renda fixa, você e eu, acionista de uma ação, não consegue controlar esse dinheiro porque a destinação depende, obviamente, da gestão daquela empresa, tá? Pode optar por reinvestir em crescimento, tá? Dívida, né? Diminuir o alavancamento da empresa, de dívidas, distribuir dividendos ou recomprar ações, tá?
Então o preço da ação é o valor pago para se tornar sócio daquela empresa, tá? E o vencimento, né, ele ocorre quando o acionista decide somente vender a participação acionária e deixar de ser sócio. Então você vai lá, comprou, daqui a 2 ou daqui a 2 anos você vai lá e vende. Mas como que determina qual que é o melhor investimento? Vamos usar um exemplo aqui para ilustrar esse conceito melhor. Ali em 21/3/11, o valor do mercado da Coca-Cola, nossa querida Coca-Cola, era de 141 bilhões e o seu lucro em 2010 foi de 14 bilhões de dólares. Se a gente levar em conta algumas vantagens competitivas que são, podemos falar, duradouras aí da empresa, a gente pode supor que o lucro se manterá constante no futuro. Então a taxa de retorno desse investimento seria o lucro dividido pelo preço. Então nesse caso seria os 10%, que é 14 dividido por 141. Naquele momento, um título americano rendia aproximadamente 6% ao ano em juros, tá? Então com base nessa situação que a gente passou nessa ótica, investir na Coca-Cola era mais atrativo do que investir em título de renda fixa, já que 10% é maior que 6%. Então, a partir disso, a gente consegue estabelecer um seguinte cenário, tá? Se a taxa de retorno de uma ação ela for mais elevada, se ela for maior que a taxa de retorno de um título, compre a ação, meio óbvio. Se a taxa do retorno de um título for maior que o retorno de uma ação, compre o de renda fixa, meio óbvio. Mas qual é a conclusão disso? O potencial de compor o capital ao longo do tempo, né, com essas empresas é incrível. Mas a gente sempre tem que lembrar que o preço que é pago, né, que é um fator fundamental para o sucesso desse investimento. Então, sempre que uma pessoa fala, o preço não importa, ela deve estar perdendo na ação, está querendo fazer preço médio. Então, sim, o preço é uma coisa muito importante. Então, quando a gente vai analisar um negócio com a visão de equity bond, a gente tem que entender que o retorno não vem apenas da flutuação do preço das ações, mas sim do ativo gerador de caixa por trás dela. Então entender isso é essencial para se manter no mercado e evitar grandes prejuízos nos seus investimentos, né? Porque quando a gente paga preços justos por ações com características mencionadas, como a Coca-Cola, ao longo do tempo se torna o seu maior aliado, né? Então, quanto mais tempo você mantiver sua participação, melhor serão os seus resultados, tá? E, obviamente, isso ocorre porque empresas como a Coca-Cola, como a Apple, enfim, como a Vale, por exemplo, aqui, elas demonstram força e previsibilidade no crescimento dos seus lucros, né? E, obviamente, o mercado ele é composto por previsibilidade, confiança, né? Então, isso torna as ações de uma empresa, né, como a Coca-Cola, como uma espécie de equity bond. E a partir de todo esse contexto, a gente consegue fazer essa conexão entre títulos de renda fixa com ações. Galera, se você gostou, não deixe de dar seu like aqui, fortalece com ele, se inscreve no canal, um abraço e até o próximo vídeo.